Tiro. No, Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas nesta terça-feira, dia 8 de abril do ano 2025. Agradecemos a Deus por mais este dia de vida que Ele está nos dando. Gratos ao Senhor por nós estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, 7 horas da manhã. Estamos na nossa página no Facebook, assim como também no YouTube. A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. A página no Facebook está no nome de Juan Carlos Teixeira. E no YouTube o canal é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos nestes dias falando sobre o início da Igreja Cristã. O começo da Igreja Cristã. E estamos aqui entre mate e mate, junto com a minha esposa, para compartilhar esta palavra de Deus com cada um de vocês. Um milagre não se explica. O milagre é algo sobrenatural que acontece na vida de uma pessoa, numa família, numa nação. A nação de Israel foi uma nação que aprendeu a caminhar com Deus e a viver os milagres do Senhor. Pois diariamente eles estavam enxergando e estavam vendo os milagres que Deus fazia a favor deles. Se levantavam pela manhã, saíam para fora da sua tenda, ali estava o café da manhã, era somente eles recolherem o maná que descia do céu. Tinham carne, tinham sombra, tinham água, tudo através de milagres feitos por Deus. Deus manifestando sua glória sobre a nação de Israel. Durante o dia, era uma nuvem que cobria todo aquele acampamento. Durante a noite, era uma coluna de fogo que não somente dava luz para todo aquele acampamento, senão que também produzia calor. Bom dia, nossa irmã Mari, na cidade de Tacuarembó, República Oriental do Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a glória de Deus esteja sobre sua casa, sobre a sua família nesta manhã. Então, o milagre é algo sobrenatural que vai contra toda a lei da física, contra toda a lei de gravidade, tudo aquilo que nós possamos pensar. O milagre vai se manifestar, porque é algo sobrenatural feito por Deus. E foi o que tinha acontecido ali na Porta da Formosa, no templo, quando aquele homem coxo se levanta e entra no templo. A palavra de Deus diz que muitos acreditaram. E até aquele momento deste milagre, 5.000 homens tinham acreditado na palavra de Deus e tinham se unido à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que nós conhecemos como um avivamento. Um grande avivamento estava acontecendo em Jerusalém. Um grande avivamento estava acontecendo nas ruas, na cidade de Jerusalém. A cidade estava comocionada, pois aquele homem que tinha sido crucificado, resulta que agora ele ressuscitou. Mas agora no nome dele está acontecendo milagres. No nome dele está acontecendo curas. No nome de Jesus. E continua acontecendo nos nossos dias de hoje.
Mas aqueles que eram os religiosos, aqueles que eram mais incrédulos, que moravam ali em Jerusalém, ou seja, a classe sacerdotal, aqueles que deveriam de ensinarem a palavra de Deus, vai nos dizer no capítulo 4, no versículo número 5, que no dia seguinte, se reuniram os dirigentes, os anciãos, os escribas, junto com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e os que pertenciam à família do sumo sacerdote. Se reuniu a cúpula religiosa de Jerusalém. Aqueles mesmos homens que tinham se levantado contra Jesus. Agora eles estariam totalmente confundidos. Eles não sabiam, não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo ali em Jerusalém. Isto começou a incomodá-los. Isto começou a deixá-los nervosos. Porque aquele homem que eles tinham visto morrer, aquele homem que eles tinham visto colocar dentro do sepulcro, agora no nome dele estava acontecendo estas coisas. Foi a pregação do apóstolo Pedro e João que estava juntamente com ele. Que aquilo eles não tinham feito absolutamente nada, que quem tinha operado o milagre tinha sido o Senhor Jesus. E isto incomodou a muita gente. E vai dizer a palavra de Deus que os puseram no meio e os interrogaram dizendo com que autoridade ou em qual nome fizestes estas coisas. Quando a mente do ser humano ela está cauterizada, não tem uma mente renovada, quando a mente está aprisionada através de um espírito de incredulidade, ou quando nós encerramos numa crença que nos limita, que nos prejudica, ou quando formamos parte de uma religião da qual nós pensamos que é a única que tem a razão, que é a única que tem a verdade. E sabe de uma coisa? Nenhuma religião tem a verdade. Nenhuma religião vai transformar a tua vida. Porque o único que transforma a vida é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, ele não forma parte de uma religião. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o que falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele ensinou isto para os seus discípulos. Bom dia, Eber, na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e de toda a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço desde aqui de Cacequi. Então, meus amados, a religião não vai te dar a salvação. A religião não vai produzir milagre. A religião não vai produzir salvação. A religião não vai ter a capacidade de renovar a tua mente. Nós vamos ver mais adiante nesta passagem como aqueles homens se surpreenderam com a vida de Pedro e com a vida de João. Então Simão, ou seja, Pedro, foi cheio do Espírito Santo e lhes disse: governantes do povo e anciãos da casa de Israel, prestai atenção. Se neste dia somos investigados por meio de vós pelo benefício feito a um homem enfermo, de como ele foi curado, isto vos seja conhecido e por todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
Por ele agora este varão está de pé e curado diante de vós. Esta pedra que vós edificadores rejeitaste, e ela tornou-se a principal da esquina. Pedro, este mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Este mesmo Pedro que teve seu ministério restaurado pelo Senhor. Este mesmo Pedro que agora, cheio do Espírito Santo de Deus, ele está também cheio de ousadia, ele está também cheio de coragem, e ele vai testificar, ele vai falar estas coisas para estas pessoas que estão ali. Bom dia, nosso irmão Jacir, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã de terça-feira, agradecidos a Deus por mais este dia de vida. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e a sua família. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, ele vai enfrentar a cúpula religiosa da época. Ele vai enfrentar os governantes sem sentir temor ou medo algum. Ele vai testemunhar, ele vai falar do poder de Deus, do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que levantou aquele homem coxo, aquele que restaurou as suas pernas, seus ossos, seus tendões. Aquilo foi algo imediato. Ele não necessitou passar por um período de fisioterapia para poder caminhar. Ele deu um salto e continuou caminhando. Entra no templo, pulando, dançando. O milagre de Deus. Quero dizer nesta manhã que este mesmo Jesus, o qual Pedro pregava, é o que também nós pregamos. Que este mesmo Jesus que Pedro acreditava é o mesmo que nós acreditamos. O que vai movimentar os milagres das nossas vidas é a nossa fé. Não a nossa alimentação, não a nossa queixa. Deus é um Deus de milagres. E nestes tempos nos quais nós estamos vivendo, onde estamos vendo o rumo, o caminho que a humanidade tomou. Um caminho de distância de Deus. Um caminho de abandono da verdadeira fé. Um caminho de incredulidade. Ainda há esperança. A esperança através do único e soberano Deus e do seu Filho Jesus Cristo. A esperança é algo que nós não podemos deixar passar. O apóstolo Paulo dizia que a fé, a esperança e o amor, esses três são importantes, mas o maior deles é o amor. Porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. O DNA de Deus é o amor. E nós, como seus filhos, devemos de ter esse mesmo DNA. Pedro está cheio de amor, de compaixão pelas almas. João está cheio de amor e de compaixão pelas almas. Agora estão juntos. Estão juntos ali numa cúpula religiosa, os governantes de Jerusalém, para justificar
aquilo que não tem justificação, porque é algo sobrenatural, algo que provém de Deus. Mas Pedro, com ousadia, ele vai lançar essa palavra de acusação contra aqueles próprios governantes. Em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome sobre o céu dado aos homens por meio do qual se possa ser salvos. Palavras do apóstolo Pedro. Ali, ante aqueles homens malignos, aqueles homens que tinham o poder dado por outros homens para poder colocar no cárcere, para poder até matar, se fosse preciso, ao apóstolo Pedro. Bom dia, Miriam. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe aqui em Caciqui a vida de Miriam, de Paulo, Gabi, Enzo, a irmã Celi. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês desta manhã. Ao escutar o versículo 13, veja o que nos relata Lucas, que foi quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. É o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Ao escutar o discurso que audazmente pronunciaram Pedro e João, e percebendo que eram homens iletrados e ignorantes, admiravam-se com eles e reconheciam que tinham estado com Jesus. A presença de Jesus na vida de uma pessoa faz toda a diferença. A presença de Jesus dentro de uma família faz toda a diferença. A presença de Jesus vai transformar. A presença de Jesus vai mudar. O único capaz de renovar todo o teu ser, o único capaz de trazer uma renovação na tua mente, como nos fala em Romanos, capítulo 12, capítulo 12, verso número 2, onde nos fala da renovação da mente. Bom dia a nosso irmão e amigo lá na cidade de Quaraí, Claudio Miro. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje deve estar descansando. Se está chovendo em Quaraí, ele deve estar descansando hoje. Claudio Miro é um homem que não para, está todos os dias na lida. Como ele diz, o trabalho me persegue, mas temos que dar um tempo também para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Homens iletrados, homens ignorantes, foi o que falaram os sacerdotes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aos sábios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aos sábios. Tem muitas pessoas que se consideram sábias na sua própria opinião e são donos da moral, da ética e dos bons costumes, mas não conhecem a Deus e levam uma vida devassa, levam uma vida de pecado e usam uma máscara de bondade, de misericórdia, de compaixão, mas o seu coração continua endurecido no que diz respeito ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pessoas que com a sua boca confessam a Jesus, mas que com seus atos, com seu testemunho, com a sua maneira de agir, estão então negando a existência de Jesus sobre as suas vidas. Sacerdotes reconheceram que eles caminhavam ou que tinham caminhado com Jesus, que eles eram verdadeiros discípulos de Cristo Jesus.
que pensam as pessoas de nós? Que dizem as pessoas ao nosso respeito? Qual é o testemunho que nós realmente estamos dando como filhos do único e soberano Deus? Daquele que pode nos dar a salvação, mas também aquele que pode nos condenar. O único e soberano Deus está sendo testificado, está sendo falado agora. Para quem? Para os governantes, para os sacerdotes, para a elite religiosa de Jerusalém. É engraçado que muitas vezes as pessoas prestam mais atenção ao que fala a elite religiosa ou a elite política do que fala a própria Escritura respeito à nossa salvação. A Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo, ela começa em Jerusalém e já começa também com uma perseguição. E o interessante é que essa perseguição vem daqueles que supostamente tinham que ensinar o povo as Escrituras. Aqueles que estavam no templo, aqueles que tinham que proclamar o nome do Senhor, são os que se levantam contra o milagre. São os que estão questionando a 2 discípulos do Senhor por aquilo que aconteceu em Jerusalém. A Igreja de Cristo é a instituição mais importante que existe sobre a terra. Muitas vezes não tomamos consciência. Aqueles que integramos a Igreja do Senhor, ou que caminhamos com o Senhor, do tamanho poder que está nas nossas mãos, da tamanha responsabilidade que Deus tem colocado nas nossas mãos, para anunciar o dia bom e agradável de salvação, para anunciar ao aflito, aquele que está em pecado, aquele que está entristecido, aquele que está enfermo, aquele que está por abandonar o seu lar, aquele que está para tirar a sua própria vida, aquele que não sabe mais o que fazer porque está desempregado. Ainda há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ainda tem muitas pessoas que não têm experimentado a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre suas vidas. Têm buscado por diferentes caminhos, têm buscado através de religiões, têm buscado através de filosofias, têm buscado através de terapias e tantas outras coisas, mas têm deixado de lado ao autor e consumador da fé, isto é, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem pode te dar a salvação. Ele é o que pode operar um milagre na tua vida neste dia. Sim, você pode estar esperando um milagre de parte de Deus. E o Senhor dos milagres está tão perto de você, mas você não entende, não compreende que Ele está ali. O primeiro milagre que Ele quer fazer é essa transformação na tua vida. Pedro e João estavam sendo reconhecidos como homens que tinham sido transformados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pois ali estão os sacerdotes dizendo, eles são homens ignorantes, são homens iletrados. De onde saiu todo este conhecimento?
toda essa ousadia, toda essa eloquência que eles têm agora. O Espírito Santo de Deus estava sobre eles, fortalecendo-os e dando-lhes entendimento da palavra do Senhor. A Igreja de Cristo começou com perseguição. A Igreja de Cristo continua sendo perseguida nos nossos dias de hoje. E perseguida nos nossos dias de hoje, através de governos a mundo afora, através de ideologias. A Igreja de Cristo está sendo perseguida muitas vezes por uma igreja que não tem reino, por uma igreja falsa que tem se levantado e que se levanta sobre aqueles que pregam a verdadeira palavra. Davi, lá na cidade de Mendoza, meu irmão, Deus te bendiga poderosamente. A grande honra ter ao profeta David Segura, lá da cidade de Mendoza, Argentina, junto conosco nesta manhã. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E hoje está faltando justamente isto que tinha Pedro e que tinha João. Presença de Deus sobre sua vida. Unção de Deus sobre sua vida. Ousadia, coragem de falar a palavra do Senhor. Eles estavam diante dos sacerdotes, governantes de Jerusalém, arriscando serem apedrejados, arriscando serem presos, arriscando serem açoitados por varas, mas eles não se atemorizaram. Eles não se atemorizaram diante disso. E muitas vezes temos medo de falar para alguém que está em autoridade, que pensamos que tem maior conhecimento do que o nosso. Conhecimento, ele não provém de nós. Ele vem através do Espírito Santo de Deus. Dirson, Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Uma grande honra de ter aqui juntamente conosco. Um grande abraço. Creio que é lá por Injuí que está o nosso irmão Dirson. E Maria, aqui na cidade de Cacequi, bom dia, minha irmã Maria, se dormiu hoje, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, junto à sua família. Está faltando ousadia, coragem para falar da palavra de Deus. Passamos a mão sobre o pecado para não ofender as pessoas. Muitas vezes acontece isso. Para que não vá embora da nossa igreja. Ei, a igreja não é nossa, não é minha, não é tua. A igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ontem estava ouvindo uma mensagem, pastor já falecido, e ele dizia o seguinte, que nós temos a missão, temos a responsabilidade de preparar a noiva, que é a igreja, para levá-la até o altar à presença do noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe como se prepara uma noiva para o casamento? Vestidos brancos, perfeitos. Não interessa qual seja a situação financeira da noiva, mas vão fazer em todos os esforços capazes que possam fazerem para se apresentar vestida de branco, com um vestido sem mancha, o mais lindo possível, o mais apresentável possível, porque ali vai estar o noivo esperando que ela chegue. Aquela emoção daqueles que estão ali reunidos, de ver quando aquela noiva vestida de branco entra para ir ao encontro do seu prometido.
Como está a noiva de Cristo hoje? Como estamos preparando a noiva de Cristo? Qual é as vestes que tem a noiva de Cristo? A sua igreja, a sua noiva. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Estamos nesta manhã na presença do Senhor. E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na minha vida. Ele quer te usar. Ele te quer de vestes brancas. É tempo de deixar de brincar de religião e nos converter verdadeiramente ao único e soberano Deus. Pai amado e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Perante, Senhor Deus, a Tua presença estamos. Senhor, queremos pedir-te perdão, ó Deus, por tantas negligências. Senhor, que Tu venhas, ó Pai, através do poder do Teu Santo Espírito, Senhor, ministrar sobre nossas vidas. Que a unção do Santo Espírito de Deus venha sem medida sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados nesta manhã, meu Pai. Que essa unção de coragem, de ousadia para falar a Tua palavra, ela seja um constante nas nossas vidas, meu Pai. Que possamos ser fiéis testemunhas Tuas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente com a Bíblia, o mate, que está com a minha esposa agora, e o amanhecer. Que a graça, que a paz de Deus seja sobre cada um de vocês. Deus abençoe.